restituir os sonhos que você perdeu. Mas eu sou o último da casa, és o último da casa. Você não é mais um que ninguém dá. Você vai morar na casa do rei. Você vai comer na mesa. Você vai se vestir. Você vai estar ao lado. A miséria nunca mais haverá. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Ele manda te chamar. O rei manda te chamar. Ele manda te chamar. O rei manda te chamar. Ele manda te chamar. Aleluia. Toda honra e glória seja dada para o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor da glória. A alma de muita gente está sendo curada. Tem alma sendo curada aqui. Deus, a minha alma está batida aqui dentro de mim. Deus, eu já não sinto calma e essa dor não. Ai, é tão ruim. Quantas dificuldades você já passou? Quantos problemas você enfrentou para estar aqui hoje? Para você estar aqui hoje cantando e adorando ao Senhor, você já passou por um processo muito grande. Você já passou por processos muito grandes. E muitos não entendem porque você está aqui hoje adorando a Ele. O processo te fez vencer. O processo te fez vencer. O processo fez você mais que vencedor. Aleluia. Só me machucou. Oh, Espírito Santo. Ó. Cura as feridas. Passa teu bálsamo. Vai cicatrizar. Vai cicatrizar. Com teu bálsamo vem me curar. Com teu bálsamo vem. O Espírito Santo está descendo bálsamo suave na sua vida agora. Desce, Espírito Santo, vai na vida desse crente. E eu já estou chegando. Tua voz estou escutando. Vim te ajudar. Lava, surianda, lava. Vim te ajudar. Lava, lava, lava. Teu pedido de socorro, Filho, tua voz de choro me fez levantar. me fez levantar. Por isso eu vim pra te ajudar. Já estou chegando, tua voz estou escutando. Vim te ajudar, vim te ajudar. Teu pedido de socorro, Teu pedido de socorro, filho, tua voz de choro me fez levantar, me fez levantar. a igreja vai adorar, vai, vai, vai. Filho, eu já estou chegando, tua voz estou escutando. Vim te ajudar. Teu pedido de socorro, Filho, tua voz de choro me fez levantar. me fez levantar. Por isso Eu vim pra te te ajudar. ajudar.
levante a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima. Agora aplaude o Senhor Jesus. Nessa noite eu quero aqui agradecer essa oportunidade. Quero agradecer o apóstolo Hamilton Lima pela oportunidade que Deus nos dá de estar na sua presença, de estar aqui adorando ao Senhor Jesus. E eu quero dizer nessa noite que essa igreja é uma bênção, que esse ministério é uma bênção para nossas vidas, que o apóstolo Hamilton Lima é uma bênção para essa cidade. Nós somos uma bênção. E para muitos que não sabem, eu gravei meu primeiro CD na casa dele. Meu primeiro CD, Luan Cigano, surgiu na casa do apóstolo Hamilton Lima. E de lá para cá minha vida transformou da água para o vinho. Porque eu pisei na casa do homem de Deus, porque eu pisei aonde tinha a presença de Deus. E quando a gente pisa onde tem presença, a presença vai conosco. Vem cá, meu apóstolo. Eu já vou passar aqui o microfone para ele. Quero agradecer a igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, guerreiro. Aleluia. Mais forte para Jesus, querido. Aleluia. Nós está em campanha. Aleluia. Encontro de vasos. Eu creio que sempre vai estar um vaso aqui. Glória a Jesus nesse mês. Deus permitindo sempre. Deus permitindo o Espírito Santo. Vou estar sempre trazendo vaso. Sexta-feira vai estar aqui uma levita, né? Qual é o nome dela? Jailana. Vai estar louvando aqui na sexta-feira. Aleluia. Então, é um mês de oportunidade. Você não deve perder os cultos, porque são cultos fortes aqui neste lugar. São bênçãos de Deus. E que nem eu disse, eu vou repetir todo a semana, o mês todo sobre isso. É tempo de colheita. Glória a Jesus. Amém? Então, eu já tomei posse dentro do culto que eu ministrei, que Deus me usou para profetizar isso. E eu senti fortemente Deus falando comigo. Deus falou fortíssimo comigo, dizendo para mim: filho, é tempo de colheita. O que a igreja vem plantando já tem frutos, está na hora de colher. Aleluia. Eu já estou tomando posse em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar o apóstolo Hélito, que ele será um mensageiro nessa noite da palavra de Deus neste lugar. Aleluia. Você já ouviu aqui hinos belíssimos, mas agora vamos ouvir a palavra, né, irmão? A palavra do nosso bom mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fique ligado, fique tranquilo, descansa o teu coração, que é só bênção. É só bênção em nome de Jesus. Tá bom? Apóstolo Hélito, deixa Deus te usar, é contigo. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz, amada igreja, amém? Que o nosso Deus Consolador possa consolar vossos corações, possa trazer graça e misericórdia sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Bem forte para Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 1, versos 7, 13 e 14. Efésios, capítulo de número 1, versos 7, 13 e 14. Deus tem uma poderosa palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Quem não achou, peça ajuda ao seu vizinho de cadeira aí, ao seu irmãozinho aí do lado. Me ajuda a achar essa palavra. Efésios 1, 7, 13 e 14. São os versos.
Fique ligadinho que Deus vai falar aos nossos corações. Amém, igreja? Todo mundo achou? Diga amém. Falta alguns achar aí, tá bom, amados? Acha aí. Vamos à leitura. Efésios capítulo 1, versos 7, 13 e 14. Está escrito assim: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, forte selado com o Espírito Santo da promessa. Versos 14. Que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, querido e amigo Espírito Santo, Consolador, que convence o homem do pecado, juízo e justiça. A tua palavra, ela foi lida à igreja. A tua palavra, ela foi exposta à igreja. E eis-me aqui, Senhor. Dá-me sabedoria e usa-me para interpretar a tua palavra para a igreja, para discernir a tua palavra para a igreja. Dá entendimento aos ouvidos da igreja, para que possam ouvir a tua palavra e compreender. Que essa palavra venha trazer salvação, que essa palavra venha trazer libertação, que essa palavra venha trazer convenção aos corações. Faz a tua obra, Senhor, na vida de cada um deles, Pai, na minha vida, pois eu não sei fazer a tua obra, Senhor, mas o Senhor a faz em mim, Pai. Então usa-me, Senhor, conforme a tua graça, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Mais uma vez, amado, bem forte para Jesus. Amados, quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Se você ama Jesus, você ama o Pai. Se você ama o Pai, você ama o Espírito Santo. Você sabia que Ele te ama muito mais do que você ama Ele? Você sabia que o amor do Pai por você é muito maior do que o seu por Ele? E tem pessoas que ainda abrem a boca para dizer: Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não fala comigo, Deus não faz um milagre na minha vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Vamos tirar essa palavra mundo. Pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus amou as pessoas, os homens, de uma forma tão grande, que entregou o seu próprio Filho, para que as pessoas não viessem perecer, mas que viessem alcançar a vida eterna. E como é que muitos de nós abrimos a boca para dizer que Ele esqueceu de nós, para dizer que Ele não me ama, para murmurar, para negar com as palavras, porque a Bíblia diz que contamina o homem não é o que entra, não é o alimento, mas é o que sai do homem, é o que está no coração do homem. Ou seja, é o que você lança do seu coração para fora. Isso contamina o homem. E o que você tem lançado do seu coração, o que você tem expressado do seu coração, você tem dado valor ao amor de Deus por você? Você tem dado valor ao amor de Deus pela tua alma? Você tem dado valor ao preço que o Pai pagou em entregar o Filho dele unigênito para morrer em uma morte de cruz, derramar o sangue carmesim, inocente, puro de um Deus, por muitos pecadores?
Qual o valor que você tem dado a isso? Você sabia que Jesus vai voltar? Ele não está voltando. Ele não está no meio do caminho voltando. Ele ainda vai voltar. Mas muitos não creem nisso. Muitos levam como uma história. Muitos se acomodam e se acostumam. Desde pequeno eu ouço falar isso e até hoje não voltou. Muitos levam a fé de qualquer forma, de qualquer jeito, sem o temor, sem o amor, sem o reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está a sua mente? Aonde está o teu coração? O que tem saído do teu coração? O que você tem expressado? Nós estamos no mês, aqui na igreja, no encontro de vasos. Encontro de quê? De vasos. Vaso serve para o quê? Colocar planta, colocar líquido, colocar alimento. Na igreja serve para colocar os óleos, azeite. Na Bíblia para colocar o maná. Estamos num mês de encontro de quê? De vasos. Mas em 2 Timóteo diz que numa grande casa não há só vasos de ouro, nem de prata, mas há vasos de barro, de madeira. Há uns vasos mais resistentes e outros menos resistentes. Há vasos para honra e há vasos para desonra. Metaforicamente, esses vasos, vamos nos comparar ao homem. Nós somos vasos, homem e mulher. Nós somos vasos, mas somos vasos para a honra ou vasos para a desonra? Somos vasos para a honra do nosso Deus? Somos vasos para orgulhar o Deus que entregou o seu Filho unigênito por nós? Ou somos vasos para desonrá-los? Porque o vaso que é para a honra, ele se purifica. O vaso que é para a honra, ele se purifica. Ele passa pelo fogo. Ele passa pelo processo, dando glória a Deus. Tudo pode acontecer com ele. Ele pode ser humilhado por homens, por superiores, mas ele é um vaso de honra. Ele é um vaso para honrar a Deus. Ele vai suportar, dando glória a Deus, porque ele sabe que o Deus que ele serve, ele sabe que o Deus que entregou o seu Filho unigênito por ele, vai honrá-lo. Não desampara, não deixa só. Então o vaso que é para honra deve se purificar. Deve se purificar. Deve renunciar. Nós estamos purificando, nós estamos renunciando, nós estamos entrando no alinhamento de Cristo, ou estamos andando pelos nossos próprios caminhos, ou pelo caminho de outras pessoas, pior ainda, ou estamos sendo influenciados por outras pessoas. Tem muita gente que se deixa ser influenciado por outras pessoas, por outros meios, mas o teu espelho é Jesus Cristo. O teu espelho deve ser Jesus Cristo. Os teus olhos devem estar em Jesus Cristo. Os teus olhos devem estar focados em Jesus. Ele é a tua influência. O Senhor Jesus, o seu Espírito, Ele deve ser a sua influência. Ele deve ser o seu espelho. Devemos caminhar olhando para Ele. Devemos caminhar honrando a Ele. Mas eu honro a Ele. Você honra a Ele? Você honra a Ele? E porque o seu corpo está entregue, não tome como você, direta para você. É um exemplo, pessoas. Pode ser qualquer um de nós. Pode ser você, pode ser eu. Se nós honramos a Ele, e por que entregamos o nosso corpo ao pecado? Por que entregamos os nossos lábios à mentira, ao engano? Por que entregamos o corpo à prostituição, à lascívia, à idolatria? Por que entregamos o nosso corpo à falsidade, à ira, o ódio, à raiva? Por quê? Estamos honrando ao nosso Deus?
Você está honrando a Ele? Ele disse lá em Isaías: não há outro Deus além de mim, não há Salvador fora de mim. Ele é o único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Os três concordam em um. Se você ama Jesus, você ama o Pai. Se você ama o Pai, você ama Jesus. Se você ama Jesus, você ama o Espírito Santo. Os três são um e não tem ciúme um do outro. Se você exalta um, o outro exulta, o outro se alegra. Mas nós vasos aqui na terra, se o apóstolo Hamilton fazer elogio a um e não fazer o outro, aí pode criar o ciúme, aí pode criar a contenda. Se alguém fazer um elogio a você e não fazer ao seu vizinho que está com você, pode criar inveja no coração dele, porque simplesmente você foi elogiado. Então, amados, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Está nas coisas terrenas, diabólicas, ou está lá no alto? Onde está você? Onde está você? Verso 7 de Efésios: nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua. Onde está você? Onde está você? Versículo 7 diz que nele temos a redenção. Nele quem? Participa comigo, igreja. Nele quem? Nele temos a redenção, igreja. Nele quem? Estátua, Wellington, Hamilton, Luan, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, você. Nele temos a redenção. Nele quem? Em Jesus. Em Jesus nós temos a redenção. Em Jesus nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Para isso ele pagou um preço naquela cruz. Por isso o sangue dele foi derramado. Por isso ele foi abofetado. Por isso ele foi cuspido. Por isso ele foi zombado. Resenharam na cara dele, irmão. Riram dele. Brincaram com ele. Fizeram chacota com ele. Lixaram o Senhor Jesus. Como você vê lixando pessoas na rua. Vieram com pau e com pedra para lixar o mestre. E tudo isso ele suportou para que nós viéssemos a alcançar a redenção, irmão. Um perdão de nossos pecados. Não importa o teu pecado. Se você crê no Senhor Jesus, você alcança o perdão. Só que porém agora, você precisa viver olhando para Ele. Viver com o coração nele. A partir de agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Me responda, mesmo que você não saiba. O que vem primeiro? O que nós alcançamos primeiro? A salvação ou a libertação? O que nós alcançamos primeiro, igreja? A salvação ou a libertação? Está dividido. Fala esse lado aqui, esse lado aqui. Nós alcançamos primeiro a salvação ou a libertação? Libertação? Está meio termo. E aqui? Nós alcançamos primeiro a salvação ou a libertação? Está dividido. Nós alcançamos primeiro a salvação. Nós alcançamos primeiro o quê? A salvação. Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração eu creio para a justiça, mas com a boca eu faço confissão para a salvação. Hoje, um exemplo, você está na igreja pela primeira vez, você está ouvindo a palavra de Jesus, aí você creu. Você creu no coração, isso lhe foi imputado como justiça. E com a sua boca você confessou: Jesus, só Ele salva. Eu creio nele. Você confessou. Quando você confessou, automaticamente você vai ser o quê?
salvo. Então o que você alcançou primeiro? A salva. Só que agora a salvação é para onde? Para o céu, para você ir para o céu. Só que porém você está aonde? Aonde ainda? Na terra. Então agora na terra você vai passar por um processo de libertação. Primeiro nós cremos e alcançamos a salvação. Agora, para confirmar, nós precisamos passar pelo processo de libertação. Jesus já te salvou. E agora você precisa passar pela prensa de azeite. Agora você precisa ser imprensado. Agora você precisa ser como a uva, ser pisado para fazer o vinho, ser amassado. Passar pelo processo de libertação. E como é que eu faço isso? Eu vou buscando ao Senhor, eu vou buscando ao Espírito Santo, eu vou buscando ao meu Jesus. E o Espírito Santo vai falando: filho, para de beber. Aí você fala: eu vou parar de beber. Agora você tem que lutar para parar o quê? De beber. Você se prostituía. Agora eu vou parar de me prostituir, porque Jesus não se prostituía. Você se drogava, agora eu vou parar de me drogar. E aos poucos o Espírito Santo vai lhe convencendo do pecado, juízo e E você vai alcançando agora na terra o processo de para se tornar um cidadão dos céus ainda na terra. Então, você tem examinado a você mesmo? Você tem examinado a você mesmo? Porque eu examinar você é fácil. Eu julgar você é fácil. Mas você se autoexaminar para ver que você está passando pelo processo de libertação, para ver que você está liberto, alcançou, tem feito isso? Irmão, porque enquanto estivermos na terra, o tempo todo, nós precisamos estar atento à nossa libertação. Nós precisamos renunciar coisas que ainda praticamos, qual não agrada os céus, qual não agrada ao Mestre, qual não agrada o teu Salvador. Então eu já alcancei a salvação. Agora aqui na terra eu preciso andar alinhado com quem? Com Jesus, bem forte para Ele. Vamos lá para o versículo 13. É também nele que vós estáis. Quem está em Jesus aqui? Levanta a mão, igreja. Sem medo, igreja. Agora, como é que você sabe que você está em Jesus? Como é que você sabe que você está hoje em Jesus? A resposta: é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo Nós sabemos que estamos nele, irmão, quando ouvimos a palavra da verdade, quando recebemos o evangelho da salvação. Você que é cristão, você ouviu pela primeira vez um dia a palavra o evangelho da salvação, e você se converteu e se tornou o quê? Um cristão. E agora você sabe que você está nele, porque você recebeu, você tomou posse, você acolheu a palavra da verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. E quando o conhecemos e quando o recebemos, estamos nele. Agora você não está mais sozinho. Depois que você recebe a palavra da verdade, você está em Cristo Jesus. Você não é mais unidade solitária. Você agora é unidade em Cristo Jesus. Agora você faz parte de um corpo, qual Cristo é a cabeça. Você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Jesus está contigo o tempo todo, em unidade com você. Só que a palavra diz que no momento que você creu no seu coração e confessou com sua boca, de imediato você é selado com o Espírito
E esse selo é para quê? Esse selo é para quê? Para salvação. Você é marcado para salvação. E não duvide isso. Não duvide disso, que você está marcado para salvação, que você está selado para a salvação. Não deixe o diabo usar pessoas ou meios para distorcer a sua mente e dizer que você não foi marcado. Se a palavra diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós o confessamos, nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos marcados para a vida eterna, para a salvação, nós tomamos posse da herança por meio de Cristo Jesus, por meio da graça de Cristo Jesus, porque foi Ele que pagou o alto preço por nós. Então, amados, vocês estão marcados com o quê? Com o selo do Espírito Santo. Vocês não estão marcados com a marca da besta, com o 666. Vocês não estão marcados com a marca de Satanás. Vocês não estão marcados com a marca do diabo. Não. Vocês estão marcados com o selo do Espírito Santo, com a marca do Deus vivo. Então isso é motivo de alegria. Ter o nome escrito no livro da vida é motivo de alegria. Alegrai vós por ter o nome escrito no livro da vida. E ele vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. Uma geração qual eu não sei qual será arrebatada. Eu creio que não é a minha. Eu creio que eu estarei no meio daqueles que dormem e que ressuscitarão primeiro. Eu acho que eu não vou estar no meio daqueles que vão ser arrebatados, porque há muitos sinais e profecias para se cumprir, irmãos. E uma profecia para se cumprir não é de uma noite para o dia. Tem profecias que duram 100 anos, 200 anos, muitos anos, e não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas sabemos e tenho convicção que isso vai acontecer. E nós temos que preparar o nosso coração para esse dia. Irmão, melhor é nós estar em um lugar de luto do que em um lugar de festa. Porque em um lugar de festa, a alegria vai fazer nós ficar desapercebidos, sem vigiar. Mas em um lugar de luto, a nossa consciência vai entender o que é a vida, vai entender e nós vamos compreender como valorizar a vida que o Senhor te deu, esse fôlego de vida, o Espírito que o Senhor te deu para você viver, e como você tem aproveitado cada minuto da sua vida com Cristo Jesus. Quem tem sido você diante de Cristo, diante da sociedade? Qual tem sido o teu testemunho? Porque nós somos chamados para ser testemunha de Jesus. Todos nós que cremos no Senhor fomos chamados para sermos suas testemunhas. E as testemunhas de Jesus têm que respirar Jesus. As testemunhas de Jesus, as pessoas têm que olhar para elas e ver Jesus. Nós somos falhos, imperfeitos, erramos, iramos, mas irai vós, mas não pequeis. Arrependei vós, porque o reino dos céus é chegado. Arrependei vós, porque o reino dos céus é chegado. O lugar de luta é para isso, irmão. Para nossa consciência, para o nosso entendimento, para nossa mente entender, compreender o que estamos fazendo. Um momento de tristeza, de decepção, nós precisamos refletir o que estamos fazendo na nossa vida, como estamos tratando o nosso próximo, com amor ou com ódio, com misericórdia ou com vingança. Como você está tratando os seus da sua casa? Você é servo de Deus, você é esposo, esposa, mãe, filho. Como você está tratando os seus da sua casa? Porque tem muitos que tratam os de fora bem, mas os de casa tratam mal. Que servo é esse? Que testemunha de Jesus é essa? Que trata os de fora bem, mas trata os de casa, não vou nem falar, mal, terrível. Primeiro, irmão, devemos cuidar bem, amar o da nossa casa, para depois amar o de fora.
Uma mulher que estava com a filha possessa de demônios, e ela veio até Jesus, para que Jesus libertasse a filha dela daquele espírito maligno. E Jesus disse que não podia tirar o pão da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Com outras palavras, não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar para os de fora. Não posso tirar o pão de dentro de casa para dar os de fora. Primeiro eu preciso alimentar o da minha casa, para depois alimentar o de fora. A mulher disse: Senhor, sim, mas o cachorrinho também come das migalhas que caem dos filhos embaixo da mesa. Que fé! Então nós vemos que o próprio Jesus deu um exemplo, que primeiramente devemos cuidar da nossa casa, se não negamos o quê? A fé. E seremos pior do que o incrédulo, do que o infiel, do que o ímpio. Então primeiramente, demonstre que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus dentro da sua casa. Testemunhe Jesus dentro da sua casa, com seu companheiro, com a sua companheira, na hora que ela lhe estressa, na hora que ele lhe estressa, na hora que ele faz aquilo ou ela faz aquilo que você não gosta. Aí você vai estar na prova para poder ser uma testemunha de Jesus. Porque muitos vai para a ira, para a ignorância, dar um grito na coitada. A mulher enche a cabeça do coitado, que o coitado dá vontade de sair de casa. Que servo é esse? Que servo é essa? Que testemunho é esse? Não estamos dando testemunho dentro de casa e agora quer dar na rua? Não amo de casa, agora vou amar o de fora? Jesus não ensinou assim. Amém, igreja? Estou finalizando já, amém, amados? Estão compreendendo a palavra de Deus? Deus está falando com você? Está falando comigo também. Vamos lá, versos 14. Você depois pode ler Efésios todo, capítulo 1 todo em casa, para você ver o contexto, para você ver que o que eu estou falando aqui está nas escrituras. Versos 14. Que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua. Irmão, que extraordinário. Esse versículo 14 é o complemento do versículo 13. Que extraordinário. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer em nosso lugar, para levar sobre si os nossos pecados. Você sabe o que significa a palavra penhor? Você sabe o que significa a palavra penhor que está falando no versículo 13? Penhor. Um exemplo. Você quer comprar uma fazenda, uma casa, um carro, só que você não tem dinheiro, só que você tem algo que é muito valoroso. Por exemplo, você quer comprar uma casa, aí você tem uma roça que tem um certo valor, aí você vai no banco pedir um empréstimo para comprar aquela casa, e o banco pergunta se tem alguma coisa para poder ser o penhor, para poder ser a garantia, para ele liberar o empréstimo para você. E você fala: eu tenho um sítio, o sítio vale tanto. E aí o rapaz do banco: pronto, vou lá ver o sítio, ver lá o valor do sítio, e bota seu sítio como garantia do empréstimo que você vai fazer para comprar o quê? A casa. Então aquele sítio foi o quê? Penhorado, como garantia que você vai pagar o quê? Aquele empréstimo que você pegou. Jesus pagou um alto preço por nós, como sabemos, e nós alcançamos a remissão nele. Mas o Pai enviou o seu próprio Espírito Santo como garantia da nossa salvação. O Espírito Santo de Deus que está na terra hoje, o Consolador, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele é a garantia da minha e da tua o quê? Salvação. Deus penhorou o seu Espírito, o seu próprio Espírito, para que nós não viéssemos duvidar da sua salvação, para que nós viéssemos ter a garantia, a certeza, a convicção que seremos salvos, que alcançaremos vida eterna. Deus, irmão, Ele é fiel. Mesmo que eu e você seja infiel, é impossível Ele ser infiel. Ele permanece fiel. E Ele garante a sua palavra, irmão. Ele testifica da sua palavra, irmão. Se Deus garantiu, irmão, se Deus garantiu a nossa salvação, irmão, por que duvidaremos? Por que não caminhamos? Por que não perseveramos até o fim? Por que não lutamos?
Por que não insistimos? Por que, irmão? Porque você está pensando em desistir? Porque você está pensando em parar? Porque você está pensando em desistir de Jesus? Porque alguém te ofendeu? Porque alguém te maltratou? Porque você está pensando em desistir do seu ministério? Da sua caminhada? Do teu chamado? Da tua fé? Por quê? Irmão, muitas das vezes somos ofendidos por algo, ou por alguém, ou por situação, e quem leva a culpa é Deus. Nós jogamos a culpa em Deus. Por que Ele sai como culpado? Porque muitos de nós desabafam em cima dele, como se fosse Ele que fosse culpado, por escolhas nossas, ou por pessoas usadas pelo diabo para lhe ofender. Tem pessoas, irmão, que é cavalo de Satanás, infelizmente. Tem pessoas que é instrumento do capeta para tirar a vossa paz. Mas você é cheio do Espírito Santo. Quem está em ti é mais forte do que o que está neles. O Espírito Santo, ele é paciente. O Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo, ele tem longo ânimo. O Espírito Santo, ele chora. O Espírito Santo, ele geme. O Espírito Santo, ele intercede. O Espírito Santo, ele consola. Mas por que eu não sou consolado? Mas por que você diz, por que eu não sou consolado? Aí eu pergunto, onde está teu coração? Onde está teu coração? O teu coração está nele? Você está nele? Aí só você deve responder. Vou ler mais um versículo aqui para a gente finalizar. Efésios 2, capítulo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, do Espírito Santo. Irmão, finalizando agora. Você é vaso. Você é templo. Você é casa. Você é morada de Deus, morada do Espírito Santo. E você está edificado sobre um único fundamento, sobre uma única pedra angular, chamada Jesus Cristo. E a palavra diz que todo edifício bem ajustado nesse fundamento cresce para templo, para a morada do Espírito Santo. Um edifício bem ajustado. Um edifício o quê? Bem ajustado. Uma pessoa bem ajustada em quem? Em Cristo. Olha para mim. Olha para mim. Conselho de Deus. Se ajuste em Cristo. Se ajuste em Cristo. Se alinhe em Cristo. Se edifique em Cristo. Se santifiquem em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração e passar para o apóstolo Hamilton Lima, tá bom, amados? Até aqui, o Senhor me usa na sua palavra, bem forte para Jesus. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Vou fazer uma pequena oração e já passo para o apóstolo Hamilton de imediato. Amados, a palavra fala que nós estamos selados com o Espírito Santo. Nós estamos marcados com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. E que somos vasos para a honra. E que devemos nos purificar. Vou fazer uma simples oração de purificação. E o apóstolo dará continuidade. Feche os seus olhos. E diga: Espírito Santo, me purifica. Espírito Santo, me purifica. Purifica meu coração.
purifica a minha mente, purifica a minha saúde. Diga: Espírito Santo, me limpa. Diga: Espírito Santo, me limpa. Me limpa, Espírito Santo. Me purifica, Espírito Santo. Me faz um vaso para a honra, Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me enche. Diga: Espírito Santo, me faz transportar. Diga: Espírito Santo, me faz frutificar. Diga: Espírito Santo, me batiza. Diga: Espírito Santo, me enche do teu poder. Fala para Ele, igreja. Fala para Ele, igreja, que você quer ser pura, cada dia mais pura, cada dia mais santa, cada dia mais alinhada. Diga para Ele: Senhor, me transforma, me toca, me cura, me sara. Fala com Ele. Diga: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Se declara para Ele agora, se é que você o ama. Fala para Ele o teu sentimento para com Ele. Se declare para o teu Deus. Se você veio adorá-lo, se você veio buscá-lo, então fala para Ele: eu estou aqui, Espírito Santo, para declarar o meu amor por ti. A minha vida é tua, os meus caminhos é teu. Diga: me toca, Espírito Santo, me faz sentir a tua presença, me anima, me fortalece, me enche. Espírito Santo, enche os teus filhos, purifica os teus filhos, que o teu amor, que o teu temor, que a tua graça venha sobre eles, que a tua salvação possa ser alcançada por cada um deles, Pai, em um santo nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, Pai. Que nenhum deles venha se perder, que nenhum deles, meu Deus, venha andar por caminho diferente, mas que cada dia venha se fortalecer no Senhor. Ah, igreja, fala para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. O meu coração, a minha alma anseia por ti. Eu te digo, Pai, que eu te amo, Senhor, e sem ti nada posso fazer. Meu Deus, se porventura tem algum deles aqui enfermo, Pai, com dores, Pai, cura, Jesus. Que os anjos do Senhor possam tocar, que os anjos do Senhor possam tocar agora, Pai. Eu profetizo: sejam curados, sejam livres, sejam libertos, sejam sarados, sejam transformados, Pai. Cuida deles. Envia um anjo do Senhor acampado ao redor de cada um deles, Pai. Que a tua graça, sobre graça, Pai, venha estar sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Oh, glória. Irmão, nessa hora eu quero ungir você com óleo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que está precisando de uma cura, de um milagre, de uma libertação, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Vem aqui um obreiro para tirar essa câmera aqui. Glória a Jesus. Cadê os obreiros? Bora, vamos trabalhar. Aleluia. Deus, Ele é fiel, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. É tempo de colheita. Tempo de colheita. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Deus, Ele é fiel. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aumenta o fundo. Aleluia. Glória a Deus. Pai, aqui está esse óleo, Senhor. Tu diz na tua palavra, Senhor, que através do óleo, Jesus, nas mãos, curai os enfermos. Espírito de Deus, te apresento este óleo nas tuas mãos, Pai. O óleo da unção, que é a unção que quebra jugo de enfermidades, de dores. Que no momento, Senhor, que esse óleo cair na cabeça dos teus filhos, todo impedimento, toda barreira venha a ser quebrado, todo mal
venha a ser destruído. Espírito Santo, eu te peço, meu Pai, que o Senhor consagre este óleo agora, com a unção deste mês, Senhor. A unção de prosperidade, a unção de abundância. Espírito Santo, que o Senhor venha abrir as portas das bênçãos em favor da tua igreja e do teu povo, Senhor, que aqui está presente nessa noite, porque eu acredito, Senhor, que é tempo de colher. Eu creio, Senhor, se o Senhor está ordenando, se o Senhor está dizendo que é tempo de colheita, é porque já tem frutos maduros e deve ser colhido. Ó Pai, por favor, mas agora, todo mal, todos os espíritos malignos, eu ordeno agora que saia, que se retire na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Faz assim vocês dois aqui, o de cinza, o da blusa preta, a irmã e a moça para cima. Vocês dois. Você sabia que tem alguém fazendo bruxaria para vocês? É para separar vocês? A vinda de vocês hoje aqui, Deus está quebrando o laço e dando escape para vocês. Infelizmente nós estamos em um mundo complicado. Hoje ninguém quer pegar mais arma, ninguém quer pegar mais facão para brigar com ninguém. Aí as pessoas querem fazer de outro modo. Aí vai nas casas e faz trabalho, e quando vê o problema está lá. E você fica lá sem saber o que é que está acontecendo. Vai em um canto, vai em outro, e ninguém diz o que está acontecendo. Aí Jesus revela o que está acontecendo. O mesmo Deus que revela é o mesmo Deus que dá o livramento. E Ele está lançando por terra agora este mal, em nome de Jesus Cristo, e te dando a vitória. Amém? Glória a Jesus. Muitas lutas e barreiras vocês dois estão enfrentando, mas a partir de hoje vai mudar as coisas. Amém? Vai mudar. Agora é necessário que vocês venham mais vezes, que não venha só hoje, venha mais vezes. Quanto mais vocês receber a oração, mais esse mal é quebrado de uma vez por toda, e vocês fiquem em paz. Glória a Jesus. Amém? Deus, Ele é fiel. Levanta as tuas mãos mais alto que você puder. Aleluia. Oxi. Oxi. Rapaz, quando está esquentando. Está esquentando mais e mais esquentando. Fogo. O óleo esquentou assim, eu chamo, mas vai chamar. Jesus, é tremendo. Poxa, eu botei esse óleo na estante e não estava assim não. Você não tem ideia como está isso aqui. Jesus. Aleluia. Quer experimentar? Ó. Aleluia, eu estou brincando, olha para isso. Olha para aí. Uma chama. Aleluia. Quer experimentar, guerreiro? Aqui tudo é o poder de Deus. Está queimando? Está queimando? Meu Deus, é muito forte, meu irmão. É sobrenatural.
Aleluia, olha para isso. Jesus. Isso aqui é mistério. Eu nunca vi um óleo do jeito que está aqui não. Jesus. Vai queimar tua mão. Esquentou? E aqui, irmã, a senhora ver, a senhora sentir como está esse óleo. Aí, Tidinha, como está esse óleo? Não, Tidinha? Como está quente. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Tremendo, irmão. Aleluia. Tremenda unção. Essa igreja, cada dia que passa, surpreende a gente com o sobrenatural que sempre acontece aqui neste lugar. Quer, Fernando? Vem, que eu te dou o fogo. Aleluia. Glória a Jesus. Vai queimar tua mão. Aleluia. Ó. Eita, Jesus. Jesus, o negócio aqui tá gostoso, meu irmão. Oh, Espírito Santo da verdade. Glória, glória, glória. Tá tremendo isso aí, meu irmão. Glória, glória, glória. Espírito de Deus. Aleluia, irmão, nós vamos ungir você com esse óleo e todo mal será quebrado. A Bíblia diz: se tiver alguém enfermo e doente, chamais os presbíteros, com óleo curai o enfermo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, Ele é fiel e poderoso. Aleluia. Cadê o pastor Giovanni? Está com os meninos, né? Está com as crianças. Hoje eu vou liberar ele aí. Vou liberar ele hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Assim que você receber esse óleo nas suas mãos, você vai colocar essa mão no lugar que está enfermo. Amém? Glória a Jesus. Vou dividir esse óleo aqui, apóstolo. Tá vindo? Glória a Jesus. Rapaz, isso aqui tá mistério. Aí o copo tá frio e o óleo tá aqui pegando fogo. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não se preocupe não. Jesus é lindo, irmão. Toma posse em nome de Jesus. Tá bom? Não se preocupe se acontecer alguma coisa com você aí. Fique tranquilo. Aleluia. Tá certo? Deixa o Espírito Santo te tocar no nome de Jesus. Nós aqui estamos em chamas, em fogo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Onde o vento soprar, a terra pode se abalar.
Irei contigo, filho, quando passares pelas águas. Oh, aleluia. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no seu coração, está causando dúvida. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, eu já dei uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória, glória, glória a Deus. Aleluias.